A fé é a base da verdadeira prosperidade. Quando acreditamos no nosso potencial e agimos com propósito, transformamos sonhos em realidade. Hoje, vamos juntos unir fé e educação financeira para construir um caminho de sucesso e abundância. Esqueça por um instante o barulho do agora. Desligue o celular mental. Saia da correria, da pressa, das notificações. E viaje comigo para um lugar onde o tempo parece ter parado. Imagine-se caminhando sobre a areia quente, sob um céu que já viu mais de 5.000 anos passarem diante dos próprios olhos. À sua frente, 3 gigantes de pedra, imensos, intocáveis. Não são arranha-céus, são pirâmides, erguidas pedra por pedra com esforço, com suor e com uma fé que desafiava o impossível. Estamos no Egito Antigo, não o Egito das agências de viagem, mas o Egito dos mistérios, dos faraós, das decisões que moldaram impérios e ainda ecoam no mundo moderno. Aqui, cada símbolo carrega uma lição, cada estrutura conta uma história, e cada personagem revela algo que, de alguma forma, ainda pulsa dentro de nós. Neste solo onde tudo parecia árido, nasceu uma das civilizações mais poderosas, organizadas e espiritualmente complexas da história. Eles dominaram a terra, construíram palácios, templos, canais e, mais do que isso, dominaram o tempo. Porque o que eles fizeram permanece até hoje. Mas o que torna essa civilização tão importante para nós que vivemos séculos depois? Por que olhar para o passado se temos tanta coisa no presente? Porque os dilemas de ontem continuam sendo os dilemas de hoje. Como liderar sem se corromper? Como prosperar sem se perder? Como crescer sem desviar do propósito? As respostas não estão num livro de autoajuda, nem em uma palestra de motivação. Elas estão no silêncio das pedras, na história de homens como José, que salvou uma nação, de Moisés, que aprendeu o valor da obediência, e de Abraão, que descobriu que nem toda bênção é bênção. Hoje eu te convido a mergulhar nessa jornada. Vamos cruzar milênios, atravessar desertos, explorar palácios e segredos escondidos sob camadas de tempo e orgulho humano. Não como turistas, mas como buscadores. Porque o que está enterrado sob a areia do Egito talvez seja a chave que você precisava para mudar de direção, para corrigir um caminho, para encontrar propósito. Este vídeo não é uma aula de história. É uma conversa profunda sobre o que realmente importa. Liderança com responsabilidade, riqueza com sabedoria e propósito com firmeza. Bem-vindo ao Egito. Bem-vindo à sua próxima fase. Liderar parece ser um privilégio. À primeira vista, é fácil imaginar o líder como alguém poderoso, admirado, capaz de inspirar multidões e tomar decisões que mudam o rumo de uma história. Mas, com o tempo, você percebe que o maior peso da liderança não é o reconhecimento, é a responsabilidade. Moisés é a prova disso. Ele libertou um povo, enfrentou um império, abriu o mar com fé. E mesmo assim, depois de tudo, Deus o impediu de entrar na terra prometida. Um erro, uma atitude fora do tempo, uma decisão precipitada. Não foi crueldade, foi consequência. Porque quanto mais influência você tem, maior é o impacto dos seus erros. Moisés, em um momento de irritação, feriu a rocha quando deveria apenas falar com ela. Parece pequeno, mas a ação revelava algo profundo. Ele estava começando a agir com a força do braço e não mais com a confiança em Deus. É sobre isso que precisamos refletir. Quando você tem poder, seus erros deixam de ser só seus. Eles se tornam coletivos. Eles influenciam, afetam, contaminam. E é por isso que Deus trata com mais rigor aqueles que Ele chamou para liderar. Seja em uma empresa, em uma família, em um projeto ou na sua própria vida, se você ocupa uma posição de liderança, formal ou não, saiba que suas atitudes ensinam, mesmo quando você não percebe. Seus filhos aprendem com seus silêncios. Seus funcionários sentem o peso das suas incoerências. Seus seguidores absorvem suas palavras e seus desvios. Por isso, liderar exige vigilância, exige temor, exige autoconsciência. E aqui está uma chave poderosa.
Quanto mais talento você tem, mais será exigido de você. Os talentos são dados conforme a capacidade, mas a cobrança também virá na mesma medida. E talvez seja por isso que muitos não suportam a pressão da liderança, porque ela não vem só com aplausos, mas com cobrança, com dor, com renúncia. Moisés viu a terra prometida, mas não entrou. Porque liderança também é saber que nem tudo que você começou será você quem vai terminar. E está tudo bem, mas que ao menos, ao chegar ao fim, você possa dizer: eu fui fiel até onde fui chamado. E que quem venha depois de mim encontre o caminho limpo, sem tropeços, sem escândalos, sem ruínas. Porque o verdadeiro líder prepara o terreno para que os outros avancem. O Egito é uma lição viva de como a adversidade pode se tornar solo fértil para a grandeza. Imagine um lugar onde 95% do território é deserto, onde o calor é intenso, onde as chuvas são raras e, ainda assim, uma das maiores civilizações da história floresceu ali. O que torna o Egito tão fascinante é exatamente isso. Ele prosperou onde, teoricamente, ninguém deveria prosperar. A resposta? O rio Nilo. Os egípcios não tinham fartura de recursos naturais como outros povos, mas tinham visão. Eles olharam para o que possuíam, um rio que transbordava em ciclos, e decidiram transformar isso em fonte de vida. Criaram sistemas de irrigação, desenvolveram técnicas agrícolas sofisticadas para a época, organizaram toda a sociedade em torno do ciclo do Nilo. Isso nos ensina algo muito poderoso. Não é sobre o que você tem, mas sobre o que você faz com o que tem. Quantas pessoas estão esperando as condições ideais para começar um projeto, mudar de vida, sair do buraco? Quando eu tiver dinheiro, quando eu for promovido, quando eu tiver mais tempo. Mas a verdade é que quem espera o cenário perfeito nunca começa nada. O Egito Antigo nos mostra que a prosperidade não nasce da abundância de recursos, e sim da abundância de visão, de organização, de inteligência aplicada. Você pode estar cercado de areia, simbolicamente falando. Pode estar em um momento de escassez, de dificuldade, sem apoio, sem estrutura. Mas será que você já olhou com atenção para o seu Nilo? Aquilo que, mesmo pequeno, já flui ao seu redor? Talvez seja uma habilidade que você despreza, um contato que você subestima, uma oportunidade que parece simples demais. Enquanto muitos choram por não ter o terreno ideal, o Egito construiu pirâmides na areia, literalmente. Porque quem quer deixar legado, constrói com o que tiver. O sucesso sustentável não vem para os que têm tudo, vem para os que fazem muito com pouco. E essa é a diferença entre quem sobrevive e quem prospera. Vivemos uma era obcecada por inovação. O novo virou sinônimo de sucesso. Empreendedores se sentem pressionados a criar o que nunca foi feito, a inventar o próximo aplicativo revolucionário, a disruptar tudo, mesmo quando mal sabem o que isso significa. Mas o Egito Antigo mostra outra sabedoria. Você não precisa inventar o fogo, basta saber como usá-lo melhor que os outros. Os egípcios não criaram tudo do zero. Eles se inspiraram em culturas vizinhas, como a Suméria, mas o que fizeram foi refinar, aprimorar, tornar funcional. Eles não estavam obcecados por ser os primeiros, estavam comprometidos em ser os melhores. Isso se aplica diretamente à vida de quem empreende ou lidera. É bom inovar, mas é melhor ainda executar bem o que já funciona. Quantas vezes você viu alguém falhar por tentar reinventar o básico? Trocou o certo pelo incerto, o testado pelo inacabado e perdeu tudo no caminho. O problema da nossa geração não é falta de ideias, é falta de consistência, é a pressa de aparecer antes de aprender. É a vaidade de ser original, mesmo que isso custe a eficiência. A verdade é simples. O mercado não recompensa quem inventa mais. Ele recompensa quem entrega melhor. E às vezes, a melhor entrega é exatamente aquilo que já existe, só que feito com mais cuidado, mais qualidade, mais propósito. Pense nisso na sua vida. Será que você está buscando o novo só por ego? Ou está comprometido com a excelência? Você não precisa criar a próxima grande tendência. Talvez tudo o que você precise é identificar o que já funciona
e elevar isso ao seu máximo potencial. Pode ser um modelo de negócio simples, pode ser um produto tradicional, pode ser até uma habilidade comum, mas aplicada com maestria. No Egito, as pirâmides não nasceram de uma ideia inédita, elas nasceram de aperfeiçoamento contínuo. Técnica, cálculo, força e fé, tudo alinhado. O resultado? Uma estrutura que desafia o tempo. Então lembre-se, inovação é um meio, não um fim. E a verdadeira grandeza está na constância, na profundidade, na dedicação a algo que muitos já tentaram, mas poucos souberam honrar. Nem toda oportunidade é bênção, nem todo presente é recompensa, nem todo atalho leva a um bom destino. Abraão aprendeu isso da forma mais amarga. Quando foi ao Egito, ele recebeu riquezas do faraó, gado, servos, ouro. Aparentemente, era um presente, mas, espiritualmente, aquilo foi um desvio, uma concessão, algo fora do plano de Deus. O detalhe é que ele nem precisou pedir. O faraó ofereceu espontaneamente. Mas o fato de algo cair no seu colo não significa que veio do céu. Quantas vezes você já se sentiu tentado por uma proposta que parecia boa demais para recusar? Um negócio com retorno rápido, um parceiro com influência, um convite para crescer mais rápido. Só que no fundo você sentia que algo ali estava errado. Faltava paz, faltava direção. E mesmo assim, aceitou. É assim que muitos se desviam do propósito. Abraçam o que parece oportunidade, mas na verdade é distração. Ganham no curto prazo e perdem no longo. Foi isso que aconteceu com Abraão. A riqueza que ele levou do Egito se tornou um problema futuro. Ali estavam os elementos que mais tarde causariam divisão em sua família. Um aparente ganho que veio com um custo oculto. A Bíblia nos mostra isso não para nos condenar, mas para nos alertar. Nem tudo o que reluz é ouro. E às vezes o ouro reluz exatamente para te distrair da luz verdadeira. Como empreendedores, como líderes, como pessoas em busca de sentido, precisamos discernir. Isso que estou recebendo me aproxima ou me afasta do que Deus me prometeu? Se a resposta for afasta, então é simples. Por mais brilhante que pareça, diga não. E saiba, o preço da fidelidade pode ser alto no início, mas o custo do desvio é sempre mais caro no fim. José não foi apenas um sonhador, ele foi um estrategista. Quando interpretou os sonhos do faraó, os 7 anos de vacas gordas, seguidos por 7 anos de vacas magras, ele não apenas revelou o significado, ele apresentou um plano. Enquanto todos celebravam a fartura, José propôs algo que muitos achavam desnecessário: estocar, organizar, se preparar para a crise antes dela chegar. E aqui está uma das lições mais preciosas do Egito Antigo. A verdadeira sabedoria está em se preparar na bonança para não sofrer na escassez. Quantas pessoas só pensam em cortar gastos depois que a dívida explode? Quantas empresas só buscam ajuda depois que o caixa seca? Quantos casais só valorizam o outro quando perdem? José nos ensina que prosperidade sem planejamento é só uma miragem. E não importa se você tem um rio como o Nilo fluindo perto de você. Se você viver como se ele fosse eterno, um dia vai secar. Nos tempos de fartura, o orgulho nos ilude. Achamos que vai durar para sempre, que podemos gastar sem pensar, que podemos expandir sem estrutura, que o sucesso vai se manter no automático, mas não vai. José entendeu isso. Ele percebeu que as boas fases são oportunidades para se preparar, e não para relaxar. Por isso, quando a crise chegou, o Egito não sofreu, porque teve um homem prudente que soube agir antes da tempestade. Na sua vida, talvez esse seja o momento das vacas gordas. Mas será que você está agindo como José, ou como alguém que vive como se o amanhã fosse garantido? Planejar não é pessimismo, é maturidade. Deus deu uma direção clara a Abraão, Isaque e Jacó. Canaã era a terra prometida. Era para lá que eles deveriam ir. Era lá que deveriam plantar, construir, confiar. Mas em momentos de escassez, todos eles, em algum momento, desviaram para o Egito. Pare e pense. Quantas vezes você já teve clareza sobre o que devia fazer
e mesmo assim seguiu o caminho mais fácil. Abraão desceu ao Egito com medo da fome. Jacó foi atraído por seu filho José, já estabelecido no governo egípcio. Moisés, antes de ouvir a voz de Deus, tentou agir com as próprias mãos. Todos eles tinham direção divina, mas em algum momento perderam o foco. O problema nunca foi o Egito em si. O problema era usá-lo como refúgio, quando Deus queria ser a provisão. E a consequência? Pesada. Foram séculos de escravidão. Foco é saber dizer não para o que parece mais rápido, quando o certo ainda exige paciência. Salomão, o homem mais sábio que já existiu, cometeu um erro clássico. Fez alianças políticas e afetivas que minaram sua base espiritual. Casou-se com a filha do faraó, e o que começou como estratégia terminou como fraqueza. Alianças erradas têm esse poder. Silenciosamente elas corroem. No mundo dos negócios isso é fatal. Você pode ter um ótimo produto, uma boa equipe, mas se a liderança for tóxica, a cultura morre. A motivação desaparece e a empresa desmorona. Pessoas certas aceleram seu destino, pessoas erradas atrasam ou até destroem tudo. Por isso, selecione com sabedoria quem caminha ao seu lado. Seja sócio, cônjuge, amigo ou mentor. Quem está perto de você está te elevando ou te desviando. Escolha com sabedoria quem caminha com você, porque algumas alianças parecem crescimento, mas são sementes de destruição. O Egito, ao longo da história bíblica, é esse lugar paradoxal. Foi o local da escravidão, mas também do refúgio. Foi o império que oprimia, mas também o abrigo que acolhia. José foi salvo no Egito. Jacó e seus filhos sobreviveram ali à fome. E séculos depois o próprio Jesus, ainda bebê, foi levado ao Egito para escapar da morte. É estranho, não é? O mesmo território que representa prisão também representa proteção. Mas essa é uma das maiores lições espirituais e humanas. Nem todo lugar difícil é um erro. Às vezes, é um abrigo temporário, mas jamais deve se tornar morada definitiva. O Egito, na narrativa divina, nunca foi o destino. Sempre foi um desvio, um ponto de transição. O lugar onde Deus te guarda, mas de onde Ele também quer te tirar. E aqui está o perigo: se acomodar no desvio. Fazer morada onde Deus só queria te esconder por um tempo. Transformar o provisório em permanente. Jacó aceitou o convite para morar no Egito, mas no fim deixou um pedido claro: quando eu morrer, não me enterrem aqui, levem meus ossos para Canaã. Porque lá no fundo, ele sabia, a promessa tem endereço, e o Egito, por mais seguro que pareça, não é o lugar do cumprimento. As pirâmides ainda estão de pé. Elas não foram erguidas com pressa. Não foram feitas para impressionar um dia, mas para resistir por milênios. São testemunhas silenciosas de uma civilização que pensava além do seu tempo. E talvez a grande pergunta que esse vídeo te deixa seja: você está construindo algo que vai durar? Na sua vida, na sua empresa, na sua família, nos seus valores. Você está levantando algo que resiste ao tempo ou algo que o tempo vai levar? Não adianta ter pressa se você está na direção errada. Não adianta ter poder se você não tem propósito. Não adianta conquistar tudo se você se perde no processo. O Egito ensina: o que é sólido permanece, e o que é verdadeiro se mantém, mesmo em meio à areia do tempo. Se essa mensagem tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo reflexões como essa. Aqui, a gente não vende fórmulas prontas. A gente oferece sabedoria, extraída da história, da fé e da realidade. Nos vemos no próximo vídeo, e até lá, continue construindo algo que o tempo não consiga destruir.